Bem-vindo a uma jornada de autoconhecimento com Krishnamurti. Sintonize-se agora para uma palestra que desafia os pensamentos convencionais e oferece insights que transcenderão as barreiras da mente. Desejo falar essa tarde sobre o problema da ação, o que poderá ser algo difícil no princípio. Mas espero que, pensando cabalmente nele, teremos a possibilidade de compreender a questão com clareza, porque toda a nossa existência, toda a nossa vida é um processo de ação. É uma ação que se desenvolve em diferentes níveis da consciência. Tenha a bondade de prestar um pouco de atenção ao que eu vou dizer, porque será extremamente difícil se não acompanhar muito de perto. Se sua atenção estiver sendo distraída pelos que estão passando por trás de mim. Eu não vou me distrair. Mas infelizmente vocês se distrairão e, portanto, não poderão compreender a questão. Perderão a sua beleza. Porque o problema é muito difícil e exige a máxima atenção. A maioria de nós vive numa série de ações, aparentemente não relacionadas entre si, aparentemente desconexas, que produzem a desintegração, a frustração. É um problema que diz respeito a cada um de nós, porque nós vivemos pela ação. E sem a ação, não há vida. Não há experiência, não há pensar. O pensamento é ação. Se só nos interessa a ação num determinado nível da consciência, no nível exterior, se só nos empenhamos na ação exterior, sem compreendermos todo o processo da própria ação, seremos inevitavelmente levados à frustração, à desventura. Portanto, embora o problema seja muito simples, é necessário um pouco de concentração. Não a concentração que exclui, mas um interesse que facilita. Não a exclusão, mas a atenção. É o que necessita-se. Estar atento com interesse. E em tal caso, caminharemos juntos. Não farei a jornada sozinho e você não se tornará um mero espectador. E se podemos fazer juntos a jornada, ela será muito mais proveitosa, muito mais interessante, muito mais vital e significativa. E estará, portanto, capacitado para compreender por você mesmo as suas ações diárias. A nossa vida é uma série de ações, um processo de ação em diferentes níveis da consciência. A consciência, como expliquei há dias, é experimentar, dar nome e registrar. A consciência é estímulo e reação, que significa experimentar, a seguir de dar nome e depois registrar, constituindo-se assim a memória. Esse é o processo da ação, não é? A consciência é a ação, e sem estímulo e reação, sem experimentar, dar nome e registrar, que é memória, não existe ação. Quer seja um competente administrador, um grande negociante, enchendo-se de dinheiro e amontoando um depósito no banco, quer seja um escritor ou um simples homem comum que vive do seu trabalho, esse é o processo que está sempre operando. Experimentar, dar nome e registrar. E esse processo no seu todo constitui a consciência, que é a ação. Pois bem, a ação cria o agente. O agente começa a existir quando a ação tem um resultado, um fim em vista. Se não há resultado da ação, não existe então um agente. Mas se há um fim ou um resultado em vista, então a ação cria o agente. Assim, agente, ação e fim ou resultado constituem um processo unitário, um processo único, o qual é reduzido quando a ação tem um fim em vista.
A ação que visa um resultado é vontade. Do contrário, não há vontade. O desejo de alcançar um fim gera a vontade, que é o agente. Quero realizar uma coisa, quero escrever um livro, quero ser rico, quero pintar um quadro. Vontade é ação com um fim em vista, com um resultado a ser alcançado que produz o agente. Assim, o agente, ou a vontade, a ação e o fim ou resultado constituem um só processo. Embora possamos decompô-lo e examinar esses fatores separadamente, trata-se de um processo unitário e total. Bem, conhecemos muito bem esses três estados: o agente, a ação e o fim. Tal é a nossa existência diária. Estou apenas explicando o que é, mas só começaremos a compreender como se transforma o que é quando examinarmos claramente, de modo que não haja nem ilusão, nem preconceito, nem tendência alguma em relação com ele. Esses três estados que constituem a experiência, o agente, a ação e o resultado, esses três estados representam evidentemente um processo de vir a ser, não é verdade? Se não há agente, se não há ação tendo em vista um fim, não temos vir a ser. Mas a vida, como nós a conhecemos, a nossa vida diária, é um processo de vir a ser. Sou pobre e ajo com um fim em vista, que é o de me tornar rico. Sou feio e quero me tornar belo. Por consequência, minha vida é sempre um processo de vir a ser alguma coisa. A vontade de ser é a vontade de vir a ser em diferentes níveis da consciência, em diferentes estados, no que há estímulo, reação, dar nome e registrar. Ora, esse vir a ser é conflito. Esse vir a ser é penoso, não acha? É uma luta constante. Sou isso e quero me tornar aquilo. O vir a ser é uma batalha incessante. O rico em competição com o outro mais rico para manter a sua posição. O pobre tentando ficar rico. O artista procurando alcançar algum resultado. Escrever um livro ou poema. Pintar um quadro. Há sempre um fim em vista. Um resultado para ser alcançado. E nesse processo de vir a ser há uma batalha incessante. Há conflito, há sofrimento. Tudo isso nos é bem familiar. Eu não descrevi outra coisa senão o que é, não é? O problema, portanto, é: não há ação sem esse vir a ser. Isso é, não há uma ação desacompanhada desse sofrimento, dessa batalha constante. Se não há um fim, não há um agente, porque a ação com um fim em vista é que cria o agente. Mas pode haver uma ação sem um fim em vista e, portanto, sem um agente. Porque no momento em que há ação com um desejo de resultado, há o agente. E, portanto, o agente está sempre empenhado em vir a ser. Logo, é o agente a fonte do conflito, do sofrimento e da miséria. E para se eliminar esse conflito, pode haver ação sem agente, sem o desejo de um resultado? Apenas tal ação não é um vir a ser e, portanto, não há luta. Há um estado de ação, um estado de experimentar em que não existe nem experimentador e nem experiência. Isso pode parecer algo filosófico, mas na realidade é muito simples. Sabemos em nossas ações diárias que há sempre o agente ou o experimentador, o processo de experimentar e a experiência. O agente atua no sentido de alcançar um fim.
E sei que esse processo sempre produz luta, porque vivo em luta com minha esposa, com meu marido, com meus vizinhos, com meu patrão. Conheço essa vida de luta e conflito e desejo eliminar o conflito, porque reconheço que não conduz a coisa alguma. Só a felicidade criadora produz um estado revolucionário. Assim, para haver uma ação sem luta, não deve haver o agente. E não há agente quando não há fim em vista. Posso viver em estado de experimentar a todas as horas sem o desejo de um resultado? Essa é a única maneira de resolver o problema, não acha? Enquanto a ação tem um fim em vista, tende a haver o agente, o experimentador, o observador e, portanto, um processo devia ser produtivo de luta e, logo, um estado de contradição. E pode-se viver na ação sem um estado de contradição? Só se pode estar livre da contradição quando não há nem agente e nem um fim para alcançar, o que implica um estado de constante experimentar sem o objetivo de experiência, portanto, sem o experimentador. Pois bem, vivemos em tal estado quando o experimentar em si é intenso. Considere, por exemplo, qualquer experiência intensa que você teve. No momento de experimentar, não está cônscio de você mesmo como experimentador, separado da experiência. Está em estado de experimentar. Considere um exemplo muito simples. Você sente cólera. No momento da cólera, não existe nem experimentador e nem experiência. Só há o experimentar. Mas ao sair desse estado, uma fração de segundo após o experimentar, eis que surge o experimentador e a experiência, o agente e a ação com um fim em vista, que é o de ficar livre da cólera ou de reprimi-la. Assim, nós nos vemos repetidamente nesse estado de experimentar, mas sempre saímos dele e aplicamos-lhe um termo, lhe damos um nome e o registramos, dando assim continuidade ao vir a ser. E o problema é, como podemos nos libertar do conflito da ação? Como já disse, isso só é possível quando o experimentar é vivido completamente, integralmente, quando não há o processo de dar nome e nem, portanto, o processo de registrar, que é a memória. A memória é o fator que registra o resultado da ação que tem um fim em vista. Quando tem uma experiência e você encontra nesse momento de experimentar, se não lhe dá nome e, portanto, não o registra, não o põe no quadro de referências que é a memória. Esse experimentar é então alegria. Esse experimentar é criação. Experimente o que acabo de dizer. É muito simples. Conhecemos o primeiro processo, que é a ação em busca de um fim, um resultado e criando o agente. O agente ou a ação com um fim em vista é o processo de vir a ser. E esse processo significa luta e sofrimento constantes. Nós o conhecemos muito bem. Viver em conflito é essencialmente um estado de contradição. E num estado de contradição nunca pode haver a capacidade de viver plenamente, porque sempre há de haver luta, sempre há de haver o sofrimento. Para ficarmos livres desse sofrimento só pode haver um único estado, o estado de experimentar, que é a ação sem agente, sem resultado, sem um fim em vista. Não é uma coisa absurda como poderá parecer. Se observar muito atentamente, verá que em momentos de grande êxtase, você vive nesse estado de experimentar, sem agente ou sem o experimentador, e sem o objeto da experiência.
A maioria de nós conhecemos esse estado de experimentar e depois de conhecê-lo, desejamos fazê-lo continuar. É com isso que damos de novo o nascimento ao vir a ser. Desejamos um resultado, o que significa uma ação com um fim em vista e, portanto, fortalecemos o quadro de referências, que é a memória. Assim, para produzir um estado de constante experimentar, o qual, em verdade, extraordinariamente revolucionário, precisamos estar cônscios desse processo de ação que busca sempre um fim, sempre um resultado e que faz, portanto, nascer o agente. Precisamos estar plenamente cônscios desse processo e quando estamos cônscios dele e percebemos a verdade, o significado, o sofrimento que há nele, então nesse percebimento passivo conheceremos o estado de experimentar no qual não existe nem experimentador e nem experiência. Obrigado por mergulhar nas profundezas da sabedoria com Krishnamurti. Se deseja continuar essa jornada, confira os 2 vídeos destacados aí na sua tela. Desafie sua mente. Compartilhe suas visões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima jornada de conhecimento.